Bom dia, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja entre nós, encarnados e desencarnados. Estamos aqui reunidos em nome de Deus para mais um Evangelho na manhã de hoje. Que Deus abençoe e ampare a todos aqueles ouvintes deste Evangelho. Evangelho esse que vai entrar, com a permissão de vocês, em vossas casas, para que possamos ter um pouco mais de discernimento, de paz, de aprendizado. Essa é a finalidade do Evangelho, a Casa da Fraternidade é em sua casa. Para isso estamos aqui, diante de vós, para mais esse trabalho e pedimos a ajuda dos nossos irmãos espirituais, que possam nos auxiliar através da intuição, nos dando o pensamento positivo para que a gente possa, ao começar em paz e ao terminar mais em paz, vamos ficar com a felicidade que o Evangelho nos traz. Para isso, senhores, devemos abrir aqui o livro Cultivando Virtudes, Espíritos Diversos, psicografia de nossa irmã Ana Carine Martins Garcia. A mensagem de hoje é: façamos a caridade. Nos tempos em que vivem, muitos são os chamados para a prática da caridade. No entanto, essa virtude não está ainda sobre o mesmo entendimento transmitido por Jesus em sua passagem terrena. Os apelos à matéria fazem relacionar tal virtudes ao suprimento dessas necessidades. Mas, atenção, pois ela é bem mais profunda. A caridade, a qual o Espírito é chamado a obter, tem suas raízes na indulgência, no perdão e na benevolência. Assim aprendam a valorizar essa virtude, buscando nas pequenas coisas o seu uso. Lembre-se de que aqueles que mais precisam desse ato estão próximo de vocês. Um abraço, Selma. Então, meus irmãos, o que disse a mensagem em relação à caridade? Uma caridade deve ser imbuída da fraternidade. Ela jamais pode ser desassociada, porque com a fraternidade vem o sentimento, aquele sentimento mais profundo da necessidade do próximo. Quando você faz uma caridade, simplesmente caridade, você só comete um ato de bondade, mas não toca profundamente no coração daquele que recebe. Então a caridade tem que ser sempre a mão que dá e a mão que recebe. É uma mão cobrindo a outra, mais ou menos assim. A que recebe, a que pede, a que cobre e a que dá. Então essa é a caridade fraterna, é o que a nossa mensagem da nossa irmã quis trazer para todos nós. Agora vamos fechar os olhos do corpo físico para agradecer a Jesus na prece inicial da nossa tarefa. Mestre amado Jesus, te agradecemos por esse momento feliz que aqui estamos, a levar a todos a Casa da Fraternidade na sua casa, esse evangelho de renovação do ser, e que traga a cada um que aqui está conosco, encarnados e desencarnados, o amor, a felicidade que contenhamos em todos nós, que repassemos aos nossos amigos que sempre estão a nos ensinar, a nos intuirmos, a deixar com que esse momento seja o momento mais feliz de cada um que aqui está. Muito obrigado e que Deus ilumine nosso trabalho de hoje com muito amor e com muita fé. Que assim seja. Então agradecemos Jesus por essa oportunidade, a prece que nosso irmão acaba de fazer, que ele possa ser também beneficiado, em nome de Deus. O Evangelho de hoje é simples, muito simples. Evangelho segundo o Espiritismo traz para nós o item 26, que é provas voluntárias
o verdadeiro silício. Muitas vezes a gente escuta e lê essa palavra silício e não se detém a analisar o conteúdo que essa palavra traz. Vamos ver aqui o que o Evangelho diz. Bom, perguntais se é permitido abrandar vossas próprias provas. Primeira pergunta. Essa questão leva a esta. É permitido aquele que se afoga procurar se salvar? Aquele que tem um espinho cravado de o retirar? Aquele que está doente chamar o médico? Então foram 3 perguntas, 3 indagações que nos chamam a atenção. É instintivo que todos nós, ao passarmos por dificuldades, por necessidades, procurar um meio para que aquela necessidade, aquela dificuldade seja abrandada, seja amenizada. Aqui diz o Evangelho que essas provas que nós passamos, aqui citaram 3. A procura do médico, procurar se salvar e procurar retirar aquele espinho. Mas tem tantas outras necessidades que você, se tem a sua mente voltada para a religião, para uma religiosidade, você busca logo alternativas. Você lembra logo de um amigo, de um irmão que está ao seu lado, que você conhece, de uma dificuldade. Se o seu celular faltou a bateria, você logo procura a ajuda do outro. Então, todas essas necessidades, diz o Evangelho, é para aguçar a nossa inteligência, para que a gente possa buscar uma situação melhor. Diz aqui ainda, as provas têm por objetivo exercitar a inteligência. Um homem pode precisamente nascer numa situação penosa e difícil, para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar sem lamentação as consequências dos males que não se podem evitar, em preservar na luta, em não se desesperar se não for bem-sucedido, mas não no desleixo que seria preguiça mais que virtude. Quando você tem uma situação a resolver, um obstáculo a ser superado, uma dificuldade a ser vencida, você busca logo na sua mente a presença de Deus. Qualquer dificuldade que venha acontecer com cada um de nós gritamos logo assim, ai meu Deus, Jesus me ajuda. Então você está mais ligado para a espiritualidade. Quando acontece do homem que se entrega numa situação de melancolia, como foi feita a semana passada e de semana passada, ele cai naquela preguiça, naquele desalento, e daí para frente só piora. Não tem nenhuma melhora. E com isso ele se desespera. O remédio está nele, o remédio está na procura que ele tem para usar a mente. E ele não usa, ele acha melhor condenar alguém, ele acha melhor botar a culpa em outros. Essa questão conduz naturalmente a uma outra. Uma vez que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, há mérito em procurar as aflições, agravando as próprias provas por sofrimentos voluntários? A isso responderei muito claramente. Sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo. Então, quando o sofrimento tem por objetivo o auxílio ao próximo, você passa a ser aquele bem-aventurado. Porque não é um sofrimento preguiçoso, não é um sofrimento de relaxamento, é um sofrimento que você procura alternativas melhores. E quando você faz o bem a alguém,
Quando você auxilia o próximo mais próximo de você é você. Você está se auxiliando também. Você está adquirindo energias novas, forças para que você possa suportar aquela dificuldade que o irmão está passando e que você faz com que você, podemos dizer assim, você é o guindaste para a vida dele. E ele passa a contar com você. Ele passa a contar com o teu apoio, com a tua fraternidade. Então, quando o sofrimento é buscado de forma indireta, de forma, vamos dizer assim, você se sacrifica por alguém, esse sacrifício é reconhecido por Deus. Porque você faz daquilo que você tem em mãos, você faz a condição necessária para ajudar o outro. Vamos pensar assim, se eu estiver almoçando, me alimentando e naquela hora passa uma pessoa e pede um prato de comida, eu só tenho aquele. O que eu posso falar para ele é dizer assim, meu irmão, tu quer comer? Senta aqui e vai comer a metade que eu estou comendo. Então você, naquela mesma hora, você não partiu para esse auxílio, né? Você parou de comer e deu o outro. Mas se aquele irmão é orgulhoso, ele vai achar que aquilo é subejo. Mas na tua mente, aquilo não é subejo. Aquilo você está abrindo mão para alimentar o irmão. E aí, em todas as situações, se você diz o ditado que quem tem dois tem um, e quem tem um não tem nenhum. Isso é o ditado do egoísta. O egoísta pensa só nele. Eu vou ter dois porque se eu perder um, eu tenho um. E aquele que não é egoísta, ele pensa assim, bom, eu tenho um, mas se o amigo, o irmão precisar, está aqui, porque Deus há de me dar. E sempre é assim. Quando você dá alguma coisa da sua necessidade, quando você faz a caridade daquela necessidade, que é o óbolo da viúva, ela deu do necessário, com certeza cai do céu, a espiritualidade traz para a sua mente situações, pensamentos que você possa adquirir aquilo outro. Ou às vezes chega até um amigo, um vizinho que dá. Então você dá e você recebe, é sempre assim. Então a caridade é sempre voltada para o outro. Agora, quando você parte a fazer a tua caridade reclamando, aí não é caridade, aí vamos dizer assim, você está pensando em você, aí é egoísmo. Quando tem por objetivo, senão mesmo a si mesmo, porque resulta do egoísmo por fanatismo. Então, quando você pensa sempre primeiro em você está sendo egoísta e está sendo fanático. Fanático até ao ponto de se martirizar, se machucar, de chegar ao cúmulo de sair buscando pagar uma promessa, caminhar 100 e poucos quilômetros no meio do sol, se sacrificando, adquirindo doença. Antigamente, outro dia falei aqui, eu saí de Fortaleza para Canindé para pagar uma promessa com uma vela de 2 metros. Quando chegamos lá, a vela estava quebrada ao meio e foi um sacrifício danado, foi uma tristeza. O maior trabalho para emendar aquela vela para pagar. Quando na realidade você pode pagar as suas promessas, pode ajudar as pessoas da onde você está, sem procurar o sacrifício, esse silício. Porque o silício tem dois lados, é como uma moeda. Tanto ele é silício para o bem, quanto ele é silício para o mal. Vamos ver adiante. Aqui, uma grande distinção a fazer. Para vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos envia, e não aumenteis a sua carga, às vezes tão pesada. Aceitá-la sem lamentações e com fé é tudo o que ele vos pede. Não enfraqueceis vosso corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivo, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir a vossa missão de trabalho na terra.
torturar voluntariamente é martirizar vosso corpo, e martirizar vosso corpo é contravenção à lei de Deus, que vos dá o meio de sustentá-lo e fortificá-lo. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro cilício. É aquilo que eu estava falando. Quando você quer, vamos dizer assim, pagar uma dívida que você contraiu, uma promessa que você fez a Deus, a Jesus, e você diz assim: se eu receber essa tal ajuda, eu vou fazer isso ou aquilo outro. Uma situação passou na minha vida, eu fiquei no prego, o carro lá pro lado de Itapipoca, por ali, assim, e eu fiquei no prego e pedi ajuda, passei o dia todinho esperando. Aí quando veio o auxílio, eu já tinha feito várias promessas, sentado ao lado de um cruzeiro, de uma cruz assim na estrada. Então eu comecei a prometer àquele irmão que desencarnou ali, nesse tempo eu não era espírita, e que ia ao primeiro cemitério que visse levar um maço de vela para acender, para em benefício daquele homem, daquele cidadão. E aquilo ali na minha vida foi um tormento, porque toda a vida eu esquecia. E toda a vida que eu passava perto do cemitério, eu lembrava. E aquilo foi um sacrifício tremendo. Até que um dia eu me libertei e fiz a oração para ele, pedindo a Jesus que procurasse entender daquela minha promessa, e aí passou. Quer dizer, um sacrifício, um cilício, né, que eu podia ter evitado. Era em benefício do irmão? Era, mas não é desse jeito que a gente consegue auxiliar a espiritualidade. Principalmente aqueles irmãos que estão desencarnando aí nessa situação, lembrando que o nosso mês é lembrança dos nossos irmãos que desencarnam pelo suicídio, que aqui também vai falar. Nós temos que exercitar a mente, exercitar a oração, com toda a sinceridade e com todo o amor para os nossos irmãos que perecem numa situação como essa. Então vamos aqui. É contravenção à lei de Deus, que vos dá o meio de sustentá-lo e fortificá-lo, enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Olha aí. Usai, mas não abuseis, tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz sua punição nas consequências inevitáveis. Então, quando você tem condições de auxiliar e você não auxilia, aquela condição faz com que você fique ali impregnado naquele egoísmo, naquele orgulho que só você tem, só você que pode resolver os problemas. E o irmão, coitado, necessitado, que está ali ao seu lado, à sua volta, esse irmão não tem essa oportunidade que você tem. Então, o que você tem, com certeza, distribua. Faça com que aquele irmão possa receber a mesma oportunidade que você tem. Um benefício feito com amor nos dá uma energia tão grande, tão fortificante em seu corpo material e espiritual, que não se pode nem avaliar essa energia que nós recebemos quando estendemos a mão para alguém, para auxiliar alguém, para dar aquilo que você tem de sobra. Então, quando você se dedica a ajudar o outro, você está ajudando a si mesmo. É aquela luz que você acende e o primeiro beneficiário da luz é você. Fala-se a questão da vela. A vela, simplesmente, ela está favorecendo o trabalhador que construiu aquela vela, ao empresário que deu a condição ao trabalhador. Mas para a espiritualidade, acender vela é até perigoso. Porque eu conheço o caso
de pessoas que acenderam vela para fazer as suas preces dedicadas e resultou no incêndio. Então, a maior luz que você pode acender para os nossos irmãos, tanto encarnados quanto desencarnados, é o pensamento positivo, é o agradecimento a Jesus, é o pensamento direcionado para todos esses que estão sofrendo. No caso, esse mês, se você fechar os olhos e pedir a ajuda da espiritualidade em benefício dos nossos irmãos que estão aí buscando o suicídio, que estão suicidando-se, o pensamento é a oração. Lembrando também que esse mês, o mês verde, que ele é também lembrado para aquelas pessoas que estão necessitando de transplantes. Então esse mês também é destinado para essas pessoas. Se não me falha a memória, para eles é Setembro Verde. Setembro Amarelo é para os que estão aí na situação de suicídios. Então vamos aqui mais uma vez para o Evangelho. Outra coisa é o sofrimento que se impõe para alívio do próximo. Se suportais o frio e a fome para aquecer e alimentar aqueles que disso têm necessidade, e se o vosso corpo com isso sofre, eis o sacrifício que é abençoado por Deus. Vós que deixais vossos aposentos perfumados para ir amansar da infecta, levar a consolação, vós que manchais vossas mãos delicadas cuidando de chagas, vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente, que não é senão vosso irmão em Deus. Vós, enfim, que usais vossa saúde na prática de boas obras, eis vosso cilício, verdadeiro cilício de benção, porque as alegrias do mundo não secaram vosso coração, não adormecestes no seio das volúpias destruidoras da fortuna, mas vos fizeste anjos consoladores dos pobres deserdados. Nessa época que estamos vivendo, nesta pandemia, que graças a Deus eu digo assim, pandemia abençoada, porque revelou tanta coisa boa, como quando revela-se coisa boa, instintivamente também é revelado coisas negativas. Mas a bondade supera. E nesse período, vivemos aí tantas pessoas que até com poucas condições se reunindo para formar cestas básicas, para formar cestas de necessidade, de limpeza para os lares de pessoas, tanta dedicação, tanto amor, saindo pessoas, deixando de seus lares, como disse aqui, perfumados, para ir lá abraçar e proteger e doar e ajudar aqueles necessitados de várias situações. Aqueles de rua, aqueles que perderam seus lares, perderam seus empregos, e aí eles deixaram tudo isso de lado e foram ajudar, foram auxiliar. Nós não podemos fazer muitas vezes esse sacrifício que muitos acham, mas nós usamos o Evangelho de Jesus. Quando a gente abre o Evangelho também é como se a gente fosse levar aquele maná, aquela alimentação espiritual para todos vocês. Essa é a finalidade da Casa da Fraternidade, em vossas casas. Evangelho ainda, mas vós que vos retirais do mundo para evitar suas seduções, viver no isolamento, qual a vossa utilidade na terra? Onde está a vossa coragem nas provas, uma vez que fugis da luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-o sobre vossa alma e não sobre o vosso corpo. Mortificai vosso espírito e não vossa carne. Fustigai vosso orgulho. Recebei as humilhações sem vos lamentar. Pisai vosso amor próprio. Resisti com a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor corporal. Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque elas atestarão vossa coragem e vossa submissão à vontade de Deus. Então vemos aqui
uma moeda com dois lados, todos os lados com o mesmo nome, silício. Um lado abençoado e agradável a Deus, e o outro, claro que Deus também não vai desagradar, mas Deus vai ficar triste, porque nós estamos aí buscando nos melhorar. Pessoas que têm um corpo belo, que nasceram normal, que estão aí na luta, na atividade, olham-se para o espelho e se acham feio. Eu vejo aí tantas pessoas lindas, normais, que vai para o espelho e se acha feio e começa a fazer certo tipo de cirurgia para melhorar o nariz, para melhorar a boca, para melhorar todo o seu organismo material, quando na realidade devia melhorar, fazer essas cirurgias para melhorar o seu organismo espiritual. E muitas vezes, nessa ânsia de ficar belo, de ficar mais bonito, vai ao desencarne. Nós conhecemos muitos casos assim. Pessoas gordinhas como eu, vai para o regime, vai para o sacrifício, não como isso, não como aquilo, para melhorar o quê? O meu corpo. Eu devo fazer o sacrifício para melhorar a minha mente, para melhorar meu espírito. Não encontrar dificuldade nenhuma quando você é chamado à prova daquilo que você conhece, daquilo que você sabe que vai passar para o outro. Uma simples palavra, uma simples pergunta, você não pode furtar. No caso que a gente faz esse vídeo e coloca-se aí o YouTube e tem que se espalhar, muitas vezes alguém diz assim, não bote para fulano não, que fulano é evangélico, não bote para fulano não, que fulano não é espírita. Aí eu digo assim, qual é o problema? Eu coloco. E se ele não aceitar, o problema é dele. E muitos, graças a Deus, de amigos meus que são evangélicos e tem outra religião, comentam comigo e falam, né, que bom que o negócio está assim e tal, e perguntam. Essa semana mesmo foi uma senhora fazer uma compra de uma planta lá e o marido dela disse assim, o homem agora é artista, o homem agora está no YouTube. Tu viu o vídeo dele? Ah, foi aquele que você passou? Eu vi, gostei muito. E aí contou a história que uma irmã dela, que anos para trás era muito difícil e que agora está adentrando na doutrina espírita e ela está vendo transformação, que ela está vendo que realmente a espiritualidade auxilia. Contou até a história de uma sobrinha dela e que a gente passou a exercitar o pensamento para ela, pedindo que Deus a ampare, que Deus a ajude, para que ela não venha a sucumbir pelo suicídio. Então é assim, a nossa finalidade, o nosso material que temos nas mãos é para isso, para distribuir. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Jesus disse, não coloque a luz, a candeia, a vela, a lamparina, o que for, embaixo do alqueire, né? Que é embaixo da mesa. Quando você quer acender um ambiente, iluminar, você tem que botar aquele luminário, né, em cima. Então, para que ele possa fazer com que todo o ambiente seja iluminado. E assim é a nossa vida espiritual. Nós temos a oportunidade do conhecimento da doutrina espírita e temos em mente uma luz. E essa luz deve ser expandida, deve ser espalhada por todos os cantos. Uma palavrinha que você fala aqui, amanhã ela pode estar lá no outro continente, em outro canto. E você acha que não fez nada. Não perca a oportunidade. Aproveite e se lance com fé e coragem para que você possa ser uma partícula desse universo em transformação para a lei de amor, a lei de Deus, a lei que é a lei da caridade e da fraternidade. Então não esquecer, se vai fazer caridade, que essa caridade seja fraterna, que essa caridade não seja aquela caridade do óbolo da viúva, que o ricaço lá chegou e colocou lá o que tinha sobrando. E todo está achando que fez a caridade. Mas a caridade fraterna, quem fez foi a viúva, que ela não mediu consequência nenhuma da sua indigência, da sua necessidade. Foi lá e tirou do que ela, única coisa que ela tinha, mas foi lá e depositou
lá no chamado, me lembrei agora, gasofilácio, né? Que era uma urnazinha que recebia os donativos. Então essa é a nossa meta, é a nossa oportunidade que temos com esse evangelho da Casa da Fraternidade em vossas casas, em nossas casas, para que a gente possa expandir cada vez mais o evangelho de Jesus. Então vamos agradecer a mensagem de hoje através do livro Cultivando Virtudes e do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que vamos permanecer ainda nesse item, nesse capítulo 5, no item 27, que é o da próxima semana, se Deus assim permitir. E temos fé que Ele vai nos permitir, que vai nos auxiliar nessa nossa tarefa. Então, fechando os olhos agora do corpo físico, para agradecer a Jesus pela oportunidade desta manhã, para que os nossos irmãos espirituais que aqui nos auxiliaram, aqueles que porventura estiveram aqui ou estão aqui a nos assistir, que possa tirar as suas conclusões e que possa levar esse evangelho em forma de luz em todos os lares, que é o evangelho da Casa da Fraternidade em vossas casas. Então Jesus nos abençoa, nos ampara, nos dá a força necessária para vencermos os obstáculos da nossa vida. Que a paz de Jesus, que a paz de Deus possa abençoar todos nós no resto da semana, no início da outra e por todos os dias vindouros, Senhor. Muito obrigado mais uma vez. Pedimos a permissão para encerrar o Evangelho da manhã de hoje. Que assim seja.